Prova do Einstein 2025, questão número 36, acompanha comigo. Diz assim, ó. O fenômeno da fadiga térmica pode ocorrer no sistema de freios de um veículo pesado, se o condutor utilizar os freios para controlar continuamente a velocidade desse veículo em um longo trecho de declive. Ao final desse trecho, o atrito entre as pastilhas e os freios, e os discos de freio, podem não ser suficiente para frear o veículo, porque o grande aquecimento provocado por esse atrito diminui o coeficiente de atrito entre os materiais do freio. O gráfico mostra como varia o coeficiente de atrito entre o aço do disco de freio e o material que recobre as pastilhas do freio do caminhão em função da temperatura. Então a gente tem coeficiente de atrito em função da temperatura em Celsius. Considere que em uma frenagem contínua a um longo trecho de declive de uma rodovia, as forças de compressão entre as pastilhas e o disco de freio das rodas desse caminhão se mantenham constantes. Ou seja, vai comprimir o disco de freio, né? Então vai ter uma força de compressão, uma força de contato chamada normal, tá? Então tá falando para você que a normal, ela é constante. Se nessa frenagem a temperatura do freio aumentar de 200 graus Celsius para 350, as intensidades das forças de atrito entre as pastilhas e os discos de freio sofrerão uma redução de... Tá bom. Então, ele quer na temperatura de 200 e 350 graus Celsius, tá? Então, vamos começar na temperatura de 200. Temperatura de 200 graus Celsius. 200 graus Celsius. Então tá. Aí a gente vai lá no gráfico, né? 200 graus Celsius está aqui. 200 graus Celsius, a gente rebate para ler, né? Vai estar entre 0,35 e 0,40, né? É 0,375, tá? Então vamos lá. A gente sabe que a força de atrito é o coeficiente de atrito vezes a normal. Então a força de atrito 1 vai ser o coeficiente de atrito a 200 graus Celsius, que é 0,375, vezes a normal, que eu não sei, tá? Mas ele está considerando constante. Eu vou chamar normal N1 aqui, tá? Então essa é a força de atrito na temperatura de 200 graus Celsius. Vamos para a temperatura de 350. Temperatura de 350 graus Celsius, tá? E aí a mesma ideia. Vamos lá. Força de atrito, ela é o coeficiente de atrito vezes a normal. Então a força de atrito 2 é o coeficiente de atrito a 350. 350 está aqui, né? A gente rebate no gráfico e lê qual que é esse coeficiente. É 0,20 para 0,25 é 0,22,5. Então, 0,225 vezes a normal N2. Então, essa é a força de atrito na temperatura de 350 graus Celsius. Aí ele está perguntando a redução, e aí pelas alternativas eu vejo que a redução é redução percentual, tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer aqui uma regrinha de 3, tá? Então a gente tem aqui, ó, na temperatura, vamos lá, força de atrito, e aqui porcentagem. Então na temperatura de 200 graus Celsius, que é a situação 1, né? A força de atrito é 0,375 vezes N1. E isso corresponde a 100% da força de atrito. E aí a força de atrito na situação 2 cai para 0,225 vezes N2. Isso vai corresponder a X%, tá? Então aí fazendo aí uma regrinha de 3,
multiplicamos em cruz, o que a gente vai ter? 0,0375 N1 vezes x é igual a 0,225 N2 vezes 100. Então, x vai ser 0,225 N2 vezes 100 sobre 0,375 N1. E aí, como, né, a gente sabe que mas N1 é igual a N2, né? Portanto, x vale. Então, se N1 é igual a N2, né, ele fala aqui, né, que a força de compressão é constante. Então, as normais são iguais, têm a mesma intensidade. Aí a gente cancela o N2 com o N1 e sobrou, né? Vai dar 0,225 vezes 100 dividido por 0,375. Vai dar 60%, tá? Então, o que a gente tem aqui é que 60%. Então, a nova força de atrito é 60% da inicial. Mas a pergunta não é quantos por cento, né, afinal é da inicial. A pergunta é a redução, tá? Então, se a gente tem a nova força de atrito sendo 60% da inicial, houve uma redução de 40%, tá? Então, vamos escrever assim, ó. Se a nova força de atrito é 60% da força de atrito inicial, vírgula, quer dizer que houve uma redução de 40%, tá? Então, a resposta 40%. Alternativa E, matamos o exercício.